Amor de mãe. Luzia era plena saúde e lucidez aos 87 anos de idade. Suas atividades diárias dividiam-se entre o cuidar das plantas, suas ocupações artesanais e a tarefa do passe na instituição espírita em que colaborava há vários anos. Com profundo conhecimento acerca do Espiritismo, afirmava que a doutrina codificada por Allan Kardec era a carta de alforria da mente humana, o consolador prometido por Jesus. Morava sozinha há muitos anos, mas nos últimos tempos Luzia tivera sua rotina de vida alterada. O filho, Luizinho, fora viver com ela depois que enviuvara. Luzia não tivera a alegria de ter netos, e agora que a esposa de Luizinho desencarnara, os dois experimentavam uma vida nova partilhando a mesma casa. Abatido com a morte da esposa, Luizinho se esforçava para seguir vivendo, afinal fora 40 anos de vida em comum. Ele com 68 anos e a esposa com 70. Nos primeiros dias de convívio, Luzia procurou dar bom ânimo ao filho, tentando falar-lhe da imortalidade do espírito. Cético, ele a deixava falando sozinha, em total desrespeito às boas intenções da mãe preocupada. Tal como fazia na infância do filho, Luzia preparava-lhe os pratos favoritos na ânsia de aliviar-lhe a tristeza. Aos domingos, como era seu costume, pontualmente às 20 horas, iniciava a prática do Evangelho no lar. Convidou o filho muitas vezes para partilhar da bênção da oração, mas ele sempre resistia. Os dias transcorriam céleres e Luizinho ensimesmado em seu comportamento desanimado. Certa manhã, Luzia desperta com os gritos do filho no quarto ao lado do seu. Mãe, mãe, mãe! Imediatamente ela levanta e segue para atender o filho. O que foi, menino? O que está acontecendo? Mãe, eu vou morrer. Meu peito dói. Acho que é um infarto. Vou morrer como a minha adorada Vilma. Luzia surpreendia a todos que conheciam pela agilidade com que resolvia as coisas. Mesmo com 87 anos de idade, ela era rápida nas decisões. Há muitos anos ela não dirigia, mas aquele era um momento grave, por isso lançou mão da chave do carro do filho e, amparando-o com dificuldades, levou-o até o veículo. Aconchegou-o como pôde e assumiu a direção do veículo. Em breves minutos, Luzia estacionava na entrada do hospital municipal. Desceu do carro e, com os passos lentos, porém decididos, pegou uma cadeira de rodas, ao mesmo tempo em que pedia ajuda à enfermeira, dizendo: Por favor, minha filha, me ajude. O meu menino não está passando bem. Os cabelos de Luzia, pintados pelos anos, enfeitavam seu rosto saudável, o que lhe conferia extrema simpatia. Não havia quem não se encantasse com aquele semblante sereno. Diante do apelo da simpática senhora, a enfermeira atendeu-a prestamente. Vamos, minha filha, o meu menino está ali no carro. Quando a enfermeira avistou Luizinho, o filho de 68 anos de Dona Luísa, não pôde deixar de perceber a inexcedível ternura daquela mulher com aquele homem também senil que ela chamava carinhosamente de meu menino. Com cautela, elas cuidaram para que Luizinho fosse acomodado na cadeira de rodas. Enquanto a enfermeira conduzia-o para o interior do hospital, Luzia estacionou o carro e em seguida voltou para a recepção. Exames foram minuciosamente realizados e nada foi constatado. A dor no peito de Luizinho não tinha explicação médica para estar ocorrendo. Por dias ele queixou-se da recorrência que o incomodava.
Luzia não poupou esforços e carinho no trato com o filho. Era sopa de legumes que ela dava na boca do filho, suco de frutas e vitaminas esmeradamente preparados pela manhã. À noite, antes de dormir, ela dava mingau para o seu menino. Luzia só se ausentava de casa no dia de ir à casa espírita para a tarefa do passe às quintas-feiras. Não deixava de levar água fluidificada para seu menino. Embora insistisse para que Luizinho o acompanhasse para receber o tratamento fluidoterápico, ele recusava-se veemente. A dor tornou-se suportável, pois Luizinho passou a conviver com a incômoda sensação. O que não mudou em seu comportamento foram as lamentações e a tristeza que ele insistia em cultivar, chamando a esposa pelo nome todos os dias. Luzia tinha certeza de que a postura do filho era determinante para que o espírito da nora permanecesse ao lado dele pela evocação constante que ele fazia. Na casa espírita, ela já havia sido alertada para esse fato. Seus conhecimentos também lhe davam claros sinais de que o filho atraía fortemente a esposa desencarnada para junto de si. Foram meses de esclarecimento e trabalho carinhoso junto ao filho para que ele pudesse começar um lento processo de aceitação e alteração de conduta mental. Vencida a resistência, ele passou a ouvir as leituras evangélicas nas prédicas dominicais. Luzia se alegrava. Enfim, o seu menino estava melhorando. Certo dia, quando Luzia cuidava do seu asseio pessoal, preparando-se para a tarefa na instituição espírita, ela ouviu o filho assoviando no quarto junto ao seu. Qual não foi a sua surpresa ao abrir a porta do quarto e se deparar com Luizinho arrumado? Mamãe, hoje eu vou com a senhora à casa espírita. Ela emocionou-se e sorriu, abraçando o seu menino. Carinhosamente afagou a cabeça do filho, já um tanto calva e com alguns cabelos encanecidos, dizendo: Luizinho, você é um bom menino. Naquele dia ela adentrou a casa espírita orgulhosamente de braços dados com seu menino. Na semana seguinte, o dirigente da instituição chamou-a para uma conversa particular. Luzia, na reunião de ontem à noite de atendimento aos nossos irmãos desencarnados, recebemos uma comunicação de sua nora. Graças a Deus! Pudemos constatar pelo diálogo mantido que realmente ela estava junto ao seu filho, pelos apelos diários que ele fazia. Ela já foi esclarecida. Esperamos que ele se mantenha em postura equilibrada para auxiliá-la nessa transição. Pode deixar, o meu menino está mudando e aceitando a nova situação. Após a conversa nutrida por muitas esperanças, Luzia seguiu para casa. Precisava fazer o mingau para seu menino. Ela entra em casa e vai até o quarto beijar o filho, como era seu costume. Surpreende-se, pois ele não está no quarto. Ela o chama. Luizinho, Luizinho, onde se meteu esse menino? Aguarda mais alguns instantes e ele não aparece. Indaga-se em voz alta. Ele sempre me avisa quando sai de casa. Vou esperar mais um pouco. Ela espera por meia hora e, aflita, resolve procurar por ele. Ao chegar ao portão, olha para um lado, olha para o outro. A rua está deserta, mas avista dois vultos vindo ao longe. Acabaram de virar a esquina. É melhor esperar mais um pouco até que ele se aproxime. Em breves instantes, ela sente enorme alívio. Era Luizinho que vinha acompanhado do vizinho. Boa noite, dona Luzia. Boa noite, seu Hilário. E você, menino, onde estava? Ela indaga com tom de zanga.
A senhora não sabe o que aconteceu. O que foi, menino? Mamãe, eu fui à padaria e esqueci o caminho de volta para casa, me perdi. Uma angústia invade o coração de Luzia. Incrédula, ela balbucia. Esqueceu? Foi isso mesmo, dona Luzia. Encontrei o Luizinho longe daqui. Recompondo-se, Luzia diz aliviada. Ora, isso acontece, não é mesmo, seu Hilário? Tem razão, dona Luzia, acontece sim. Bem, preciso entrar, pois minha esposa me espera para chegar do trabalho. De qualquer maneira, obrigada pela ajuda, seu Hilário. Segurando o pão com uma das mãos e 1 litro de leite com a outra, Luizinho sorriu, dizendo: Obrigada, seu Hilário. Eu não sei o que aconteceu. De nada, boa noite. Boa noite, seu Hilário. Vamos, menino, seu mingau já esfriou. Depois desse episódio, novos e curiosos fatos aconteceram. Na semana seguinte, Luizinho saiu do banho e caminhou pela casa nu. Ao se deparar com essa situação, Luzia chamou-lhe a atenção. Que isso, menino? Perdeu a compostura? Desconcertado, sem saber do que ela falava, ele demorou a responder, o que causou certa perplexidade na própria mãe. Após alguns minutos, ele disse: Mamãe, esqueci de pôr a roupa. 2 lágrimas rolaram pela face de Luzia. Nova prova se avizinhava. Médicos foram consultados, exames realizados, diagnóstico: doença de Alzheimer. Luzia afirmava para as pessoas: Ainda bem que estou forte, posso cuidar do meu menino. Certo dia, ela preparou o almoço e serviu com o carinho de sempre. Meu menino, fiz panqueca para você. Com uma reação inesperada, Luizinho bateu na mão dela, que segurava o prato, gritando incontidamente palavras desconexas. Ele nunca houvera alterado a voz com a mãe, mesmo quando criança. Ela sentiu um aperto na garganta que desceu pelo peito, mas recompôs-se e disse: Filho querido, a mamãe te ama, não se preocupe. Se você não quer panqueca, eu faço outra coisa para você. Num esforço para conter as lágrimas, ela foi até o quarto, sentando-se, pegou o livro, Vozes do Além, e leu a mensagem. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensinamos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro.
Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com o teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco. Por alguns instantes chorou copiosamente ante o testemunho da Mãe Santíssima. Encontrou na mensagem o revigorante necessário para sua alma enfrentar as lutas que ainda estariam por vir. O tempo passou e Luzia agora completava 90 anos. Contratou uma enfermeira para que pudesse ajudá-la a cuidar do filho. Mas a enfermeira necessitava de suas folgas. Por isso houve noites em que Luzia era vista trocando a fralda do seu menino. Mesmo com a presença da enfermeira, ela não abria mão de dar o mingau na boca do Luizinho. Muitas noites ela cantava para ele a cantiga da infância com a qual o acalentara tantas vezes na meninice. E foi assim, depois de dar o mingau, ela cantou o canto de amor de uma mãe pelo filho. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas e brilhantes, só para ver meu bem passar. Nessa rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, foi só porque te quero bem. Luizinho adormeceu com a cantiga e não despertou mais fisicamente. Acordou em espírito, livre dos grilhões da carne. Luzia, sustentada pela fé que impõe a lucidez pelo raciocínio, chorou, sentiu saudades, mas não se desesperou. Às quintas-feiras, lá estava ela colaborando na tarefa do passe, sem se queixar, sem reclamar, sem deixar de fazer o bem a quem necessitasse de seu humilde concurso. E aos domingos, pontualmente, às 20 horas, iniciava a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, precedida por uma prece. Depois de um tempo no plano espiritual, recomposto e equilibrado, Luizinho teve permissão para visitá-la nesses momentos de prédica dominical. Ela sempre encerrava sua oração dizendo: Senhor da vida, abençoa o meu menino onde quer que ele esteja. Assim seja. Num domingo de Evangelho no lar, Luzia, aos 92 anos, expirou. Foi encontrada pelos vizinhos sentada em uma poltrona, com ar sereno e tranquilo. Segurava uma mensagem entre os dedos: bem e mal sofrer. No mundo espiritual foi acolhida por benfeitores amigos e pelo seu menino, que emocionado amparava-a com amor. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma.
Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nos tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurado os aflitos, pode não traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo.